tema, a última palavra, ela vem de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem que se encontra em Isaías, capítulo 46, versículo 10. Que anúncio o fim o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Amém? Mateus capítulo 14, versículo 28. É uma passagem bastante conhecida. Mateus capítulo 14, versículo 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse-lhe Jesus: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Meus irmãos, vocês podem repetir comigo para ficar gravado? Pedro anda sobre as águas. Você pode repetir isso? Pedro anda sobre as águas. Ele foi além da física. Pedro, ele vai além do raciocínio humano. Pedro, nesse momento que ele fala com Jesus: Mestre, se é o Senhor mesmo que está aí dentro da água, dentro do mar, manda-me ter contigo. E Jesus fala para ele, só uma palavra: vem. E Pedro vai. Pedro naquele momento faz algo que aqueles outros discípulos que estavam no barco não tinham coragem. Pedro, primeiramente, ele rompe barreira. Pedro precisava apenas de uma palavra de Jesus. Quantos de nós precisamos de uma palavra de Jesus? Vem. Jesus, se é para mim ir mesmo, me manda aí. E você ouvir Jesus falar assim: vem. Quando nós vamos à presença de Jesus e nós falamos com Ele, e falamos os nossos planos, falamos os nossos objetivos, muitas das vezes nós vamos com a expectativa de escutar Jesus falar: vem. E quando Jesus fala para nós: vem, o que Ele espera de mim e de você é fé. O que Ele espera de mim e de você é obediência. Nesse simples versículo nós encontramos fé em Pedro. Versículo 30. Eu não sei se você conhece a história de Pedro. Quando Jesus ora e vai atrás dos discípulos para poder ensiná-lo, para dar continuidade no seu ministério, Jesus vai atrás e escolhe 12. Chegando próximo de Pedro, a Bíblia fala que Jesus encontra ele ali com as redes, porque ele era pescador. E se Pedro é pescador nato, se Pedro é pescador profissional, eu tenho certeza que Pedro sabia nadar. E quando Jesus fala para Pedro: vem, no versículo de número 30 vai dizer: mas sentindo o vento forte teve medo. Mas sentindo o vento forte teve medo. E começando a ir para o fundo, ele clama, dizendo: Senhor, salva-me. Eu questionei esse versículo. Eu falei: como que Pedro, um pescador, entendo eu que sabia nadar, ele não podia voltar?
Pedro, por saber nadar, ele não podia ali nadar e tranquilo, não. Deus me manda uma resposta. E essa resposta é: Pedro sabia nadar. Só que havia uma tempestade. Havia algo que Pedro não conseguia controlar. Se Jesus não estivesse naquele momento lá, Pedro tinha morrido. Então, Pedro anda sobre as águas, sente medo durante o percurso, os primeiros passos que Pedro dá naquela água. Ele sente medo porque ele vê a tempestade, Pedro ele vê o vento forte, Pedro ele fala: não, isto não é normal. Pedro começa naquele momento a afundar, porque ele foi e ele entrou em uma situação incontrolável. Pedro precisava do socorro e da ajuda de Jesus. E quando este versículo de número 30, ele me dá mais revelação. A revelação que me traz é que tudo está sob o controle de Jesus. Tudo está sob o governo de Jesus. Nada está descontrolado. Nada, absolutamente nada. Em Isaías, que a gente lemos inicialmente, fala: eu anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, o que ainda está por vir, digo: o meu propósito permanecerá de pé e farei tudo o que me agrada. Você não vai morrer enquanto as promessas de Deus, de Jesus, estiver sobre a tua vida. Você não vai perecer enquanto as promessas do Senhor não tiver acontecido na tua vida. Vai acontecer tudo o que agrada o Senhor. Tudo o que agrada o Senhor. Tudo que agrada o Senhor vai acontecer. A última palavra não é do médico. A última palavra não é do advogado. A última palavra é do Senhor. A última palavra é dele. Santo. A última palavra vem do Senhor. Por mais que haja muitas vozes e circunstância em nossa vida, a última palavra sobre a nossa vida vem de Deus. Ele tem a palavra final sobre tudo o que acontece. Quantas vezes já estivemos em situações em que parece que as coisas estavam fora de controle? Quantas vezes nos encontramos em situação que falamos: não tem mais jeito, ou senão, não, eu estou perdido, está tudo descontrolado. Quantas vezes? Você já teve medo ou duvidou do que Deus está fazendo? Mesmo que nas situações mais difíceis que nós enfrentamos, mesmo nas horas mais difíceis que enfrentamos, Deus é que tem a última palavra. Amém? O Senhor tem a última palavra para todas as coisas. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Quando estamos enfrentando dificuldade, meus irmãos, podemos sentir que a situação está fora de controle. Como Pedro, podemos duvidar e sentir medo, mas a última palavra é do Senhor. Mesmo em meio aos caos da vida, vem de Deus. Ele é quem nos resgata quando começamos a afundar em nossas preocupações, incerteza
e medo. Mesmo quando a gente acha que está chegando ali, estamos afundando. Mesmo que estamos dentro de vamos imaginar nós dentro da água, sem sentir o chão. Sem sentir o chão. A gente procura algo para poder pegar, porque quando a gente pegamos em algo, sentimos seguro. Ali aparece Jesus com as mãos dele estendida e te pega pela mão e ele te puxa de lá, porque o propósito dele não é que você pereça, mas que você viva as promessas que ele tem para a sua vida. Quantos aqui estão entendendo isto? Aleluias. Pedro foi um discípulo fervoroso, um discípulo que se aproxima de Jesus. Ele tinha muitos defeitos, como a gente tem também, mas Pedro também tinha muitas qualidades, como a gente também temos. Pedro, ele era o cara que se levantava e falava, ele se posicionava. Chega um dia que Pedro, mesmo passando por essa experiência, Pedro chega a negar Cristo. João capítulo 21, 15 e 17. João capítulo 21, versículo 15. E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pedro estava confessando para Jesus, estava falando ali para Jesus, da boca para fora, e Jesus conhecia o coração de Pedro. Pedro estava diante de Jesus, e Jesus estava fazendo pergunta para Pedro, para Pedro se autoconhecer, porque Cristo já o conhecia, e Pedro estava respondendo da boca para fora para Cristo: sim, Senhor. Ele queria falar algo, como se tipo assim, eu vou falar o que ele quer ouvir, mas Jesus queria ouvir a verdade. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro passa daquele momento, daquela ocasião, ele passa pelo momento e ele chega a negar Cristo, e todos conhecem essa história. O objetivo hoje é te mostrar algo concreto, algo convicto, que a última palavra vem dele. E Pedro negou Jesus por 3 vezes antes da crucificação, e ele ficou devastado por isso. No entanto, após a ressurreição de Jesus, ele apareceu a Pedro e o restaurou. Sabe por que Jesus o restaurou? Porque Jesus, ele é perdão. E Jesus, ele entregou para Pedro a última palavra, que foi perdão. Eu te perdoo. Porque a última palavra não é das pessoas que falou: você andava com Cristo, você se parece com Cristo, e ele negou. Não, a última palavra é: Pedro, eu sei que você ia me negar, mas eu te perdoo neste dia. Eu não sei o nível de intimidade que você está com Jesus. Eu estava no momento aqui da intercessão, eu fui responsável por interceder por este culto. Eu fui responsável por interceder, junto com os ministros, de me interceder por este culto, por pessoas. E o Espírito Santo, eu acredito que ele começou a orar por mim, porque eu comecei a orar pelo meu coração. O pregador, quando ele vai pregar, ele prega primeiro para si. E eu não sei como que está o teu coração aí, eu sei como que está o meu. E eu orei pelo meu coração. Eu orei pela minha vida.
Mas eu quero que você nesta noite tenha um tempo com Jesus. Ele está te perguntando: filho, filha, tu me ama de fato? E qual tipo de amor que você tem por mim? Você me ama até qual ponto? Eu sei o que você fez. Eu sei o que você faz. Os meus olhos estão em todos os lugares da terra. Se você se esconder, eu vou te encontrar. Mas Ele quer ouvir da nossa boca a verdade. Porque Ele tem a última palavra de cura para as nossas almas. Não fique com medo de se apresentar a Cristo. Não fique com medo de falar para Cristo quem de fato você é. Porque quando você fala quem você é para Cristo, Ele te liberta, Ele te cura, Ele te sara. Amém? Jesus tinha a última palavra sobre a vida de Pedro. E a palavra final não foi de condenação, mas foi de restauração e perdão. Pedro, quando ele fica frustrado, decepcionado por ter pecado, devastado, ele ficou triste, angustiado, perplexo. Todo tipo de sentimento foi ao coração de Pedro. Quando ele se lembra, na terceira vez que ele fala, não o conheço, e o galo canta pela terceira vez, Pedro chora amargamente. E a atitude de Pedro foi: eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Jesus se apresenta para Pedro antes de tudo e fala: Pedro, eu estou te chamando para ser pescador de homem. Eu estou te chamando para o ministério. Eu estou te chamando para fazer a minha vontade. Pedro caminha com Cristo. Pedro conhece Cristo. Pedro tem um sotaque de Cristo. Então Pedro não conseguia, irmão, se esconder quando ele fala: esse se parece com Cristo. E quando ele fala pela terceira vez, quando ele nega pela terceira vez que conhecia Cristo, a Bíblia fala que o galo canta e ele se lembra. Pedro começa a chorar. E a atitude de Pedro é voltar a pescar peixe. Mas Jesus nunca abandona os seus. A última palavra é dele. E quando Pedro está dentro do mar, ele não pesca nada. Eu quero dizer algo aqui. Não adianta nos esconder, não adianta nos afastar, não adianta querer voltar a fazer as práticas do passado. O que precisamos fazer é seguir em frente, é buscando a presença. Meu irmão, pode parecer mais fácil desistir do que prosseguir. Pode parecer mais fácil desistir do que perseverar. Mas é tempo de perseverança para a tua vida. É tempo de seguir em frente. 2025 só está começando. Deus tem algo extraordinário para fazer neste ano. Quantos aqui acreditam nisso? Amém, glória a Deus. Você que também está nos assistindo, o Senhor tem algo extraordinário para fazer. Todos nós falhamos e, como Pedro, podemos sentir que não merecemos perdão ou uma segunda chance. Mas a última palavra é de Deus, é sempre de graça, perdão e restauração. Ele não nos abandona quando falhamos, mas nos chama para uma nova jornada com Ele. Glória a Deus. Você tem se sentido, é uma pergunta, você tem se sentido muitas vezes desequilibrado, descontrolado? Por erro do passado? Tem erro do passado que quer voltar à tona aí? Tem erro do passado que está te condenando? Lembre-se, Deus tem uma palavra final de perdão e restauração para você nesta noite. Ele tem sempre a última palavra.
Ele sempre nos chama a voltar, independentemente do que fizemos. O que nós fizemos não anula o propósito que Ele tem final. O passado tu não consegue mudar mais, mas tu consegue mudar daqui para frente. Sim, o passado podemos usar como testemunho, mas daqui para frente é tempo de restauração. Daqui para frente é tempo de buscar a presença. Daqui para frente é tempo de fazer aquilo que nós não fazia, para os resultados começarem a mudar. Porque se fizermos as mesmas coisas, os resultados serão os mesmos. Chegou a hora que Jesus decide ir no tanque de Betesda. E quando Jesus chega naquele tanque, encontra um homem que há 38 anos estava naquele lugar. 38 anos é tempo, meu irmão. 38 anos não é 38 dias. 38 anos aguardando a restauração de Jesus é muito tempo. E Jesus chega lá e pergunta o que ele queria. E ele responde: eu queria que alguém me lançasse no tanque quando o anjo desce para agitar. Porque quando agita as águas e alguém desce lá, independentemente da doença, é curado. E eu estou paralítico, eu não consigo ir até lá. E esse anjo desce uma vez por ano. Jesus fala para ele assim: tá bom, eu vou te curar então. Levanta-te, anda, pega a tua cama e vai para a tua casa. Mas não peques mais, não cometa os mesmos resultados, não faça os mesmos resultados, porque não cometa as mesmas coisas, porque o resultado vai ser o mesmo. Aquele homem, ele tinha ficado preso 38 anos, sem conseguir andar. E Jesus se apresenta para aquele homem e fala assim: a partir daqui para diante, tu vai andar para frente. Daqui para frente, você vai dar os seus próprios passos. E quando nós damos os passos de fé, o Senhor coloca os caminhos. Quando demos os passos de fé, Jesus vai colocando os caminhos. Porque para aquele homem se levantar, ele tinha fé que ele ia andar um dia. Por isso que ele se encontrou naquele lugar e ninguém o tirava de lá. Eu acredito que ele tinha fé que um dia ele ia ser curado. Senão ele estava em casa. Senão ele tinha vivido os 38 anos em casa. Então eu tenho uma boa notícia para a tua vida nesta noite aqui. Se você tem fé que a tua vida vai mudar, se você tem fé que este problema vai ter que ser mudado, se você tiver fé, eu não sei quanto tempo tu está buscando essa restauração, eu não sei quanto tempo tu está buscando essa resposta, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. A última palavra vem dele. Quando ele fala: levanta-te e anda e muda, não faz as mesmas coisas, nós só temos que obedecer. Nós só temos que seguir segundo a palavra dele. Amém? Então o Senhor está neste lugar falando para nós se levantarmos neste dia e entrar nas portas que estavam fechadas. Este é o ano da virada de chave na vida de muitas pessoas. Este é o ano, eu vou repetir e vai ficar gravado, é o ano da mudança de muitas pessoas, da virada da chave para muitas pessoas, e só quem vai receber é quem tem fé. Amém? A fé é a chave que vai dar essa virada. A fé é a chave que vai dar essa virada e esta porta vai se abrir. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. E quando Pedro enfrentou o perigo de perseguir o propósito de Jesus, aconteceu também. Pedro, ele é restaurado. Mas quando Pedro é restaurado, Pedro também é introduzido dentro do propósito. Quando Pedro reconhece que tinha falhas, quando Pedro reconhece que precisava ser mudado, quando Pedro reconhece que o seu coração precisava ser trocado por um coração de carne, porque era o coração de Pedro, Jesus introduz Pedro no propósito. Jesus coloca Pedro no caminho
do propósito. O Senhor, Ele restaura as pessoas para seguir um propósito. E quando o propósito chega na vida daquela pessoa, o Senhor, Ele vai abençoando os passos dela. O Senhor vai confirmando os passos dela. O Senhor vai dando direção nos passos dela. Jesus só coloca pessoas no caminho curada e restaurada para poder usar e para poder curar outras pessoas. O Senhor coloca as pessoas, enquanto você precisa de cura, você precisa reconhecer, você precisa aceitar e você precisa buscar. E quando o Senhor te cura, Ele te cura para curar outras vidas. Quando o Senhor te liberta, Ele te liberta para libertar outras pessoas. Quando o Senhor te chama para o caminho, Ele te chama e começa a te dar a vitória, começa a gerar testemunho, e outras pessoas são salvas através da tua vida. Aleluias! Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pela tua revelação. Obrigado, Espírito Santo, por estar neste lugar. Então, quando Pedro enfrentou o perigo de perseguir o propósito de Deus, Atos capítulo 12. Uau! Vou ver aqui o versículo, eu já falo. Vamos ler o versículo 2. Vamos ver versículo 1, vai, para a gente entender o início. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Mas por quê? Mas por quê? O rei Herodes, ele se levanta contra a igreja para o maltratar. Versículo 2 diz: e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão. Calma aí. Pedro é restaurado, Pedro é salvo da morte lá naquele mar que ele fala: Senhor, ajuda-me, socorre-me. E Jesus coloca ele no caminho para ser maltratado. Jesus coloca ele num propósito para passar perseguição. Como assim? Vamos lá. E havendo-o prendido, cerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Pedro estava guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Quando Deus te lança no processo para alcançar o propósito final dele, você vai passar por luta. Meu irmão, me desculpa se essa palavra dói. Me desculpa, meu irmão, te falar nesta noite que quando o Senhor te coloca no propósito, Ele não está te colocando dentro do mar de rosa. Mas mesmo Ele te lançando dentro, muitas das vezes, de um processo dolorido, Ele vai te dar o escape. Mesmo Ele te lançando dentro de um processo que vai doer, Ele vai te dar o escape. O Senhor não coloca ninguém dentro do inferno. O Senhor não coloca ninguém dentro do inferno. É forte, né, meu irmão? Mas é a única palavra que eu tenho para trazer. O Senhor coloca você dentro de um processo para tratar contigo
Ele coloca você dentro de um processo para um cumprimento da promessa dele na tua vida, na vida de outros. O Senhor te coloca dentro de um processo para poder salvar outras vidas. O Senhor coloca você dentro do processo para curar outras pessoas. O Senhor te coloca dentro do processo para que a palavra dele chegue aonde muitos não chegam. Vamos lá. O Senhor colocou Pedro. A igreja estava em oração. A igreja está em oração constante pela vida de pessoas que estão no hospital. A igreja está em constante oração por guerra que está acontecendo na África. A igreja está em constante oração por pessoas que estão aí sofrendo, mas que está dentro do processo que o Senhor está trabalhando. Então a igreja, ela está em contínua oração pelaquilo que o Senhor está direcionando. Vamos lá. E eis, versículo 7, eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro do lado, que Pedro estava dormindo, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Segue-me, porque eu sou a direção. Segue-me, porque eu estou tirando você dessa prisão. Segue-me, porque já as cadeias não te prendem mais. Segue-me, porque a doença não faz mais parte do teu corpo. Segue-me, porque eu tenho uma direção para te levar além dos teus caminhos. Aleluias. Pedro foi preso por pregar o evangelho, meu irmão. Pedro foi preso por estar fazendo algo que Jesus estava direcionando ele. Mas Deus tinha um plano quando tudo parecia sem esperança, porque a última palavra vem de Deus. A última palavra vem dele. A última palavra de Deus veio naquele momento através de um anjo, falando para Pedro acordar e seguir em frente, seguir ele. Que libertou Pedro da prisão. O propósito de Deus para Pedro não seria interrompido pela prisão ou pela oposição humana. A palavra final de Deus foi libertação, porque ele tinha um propósito maior para Pedro. Então, quando o Senhor te introduz dentro de um propósito para o cumprimento da palavra dele, nada vai parar, nenhuma barreira vai te parar. O propósito dele vai ter que acontecer na tua vida. A promessa dele vai ter que acontecer na tua vida. Não há prisão, não há morte, não há nada. Quando ele resolveu liberar para a tua vida uma promessa, ele sabe o que ele estava falando, ele sabe para quem ele estava apontando, ele sabe quem ele estava vendo no futuro, e ele prometeu, ele vai cumprir. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Lembre da promessa dele. Ministério de louvor, por favor. Tem um momento de lembrar da presença. Lembra um pouquinho da promessa. Lembra um pouquinho do que ele falou para você. Traz a memória aí. Aleluias, Pai, nós estamos diante da tua presença e nós queremos, ó Deus, trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança. Nós queremos, ó Deus, trazer à memória tudo aquilo que nos traz esperança, Deus, nesse momento. Senhor, a última palavra é do Senhor. É o Senhor que tem a palavra final do sim, e é o Senhor que tem a palavra final do não. Sobre o Senhor está toda a decisão, todo o controle e governo, Senhor. E nós te pedimos nesta noite, ó Deus, continua nos direcionando. Aleluias. Se você pudesse, coloca de pé, meu irmão. Espírito Santo, cheira. Te adoramos, Senhor. Te adoramos por tudo que o Senhor é. Te adoramos por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor fará. Nós amamos a Tua presença, adoramos a Tua presença. Ó Deus, eu tenho certeza que o Senhor tem falado com pessoas neste lugar, tem falado com pessoas em casa. Senhor, tem pessoas que vêm buscando resposta em Ti.
ó Deus, não tem entendido muitas das vezes os processos da vida, não tem entendido muitas das vezes, ó Deus, o que está acontecendo, mas, ó Deus, nesta noite, Pai, o Senhor tem liberdade para poder falar aos nossos corações, e te pedimos, ó Pai, faz a Tua vontade acontecer em nossas vidas, faz a Tua vontade acontecer, Senhor, na nossa história, em nome de Jesus, em nome de Jesus.